Olá, sejam bem-vindos ao ITC News em Debate. Eu sou Helena Souza, consultora contábil e dos tributos federais. E eu sou Priscila Silva dos Santos, também consultora da área contábil e dos tributos federais. E o vídeo de hoje nós vamos falar sobre a adoção das normas contábeis a serem observadas para a escrituração contábil das microentidades e empresas de pequeno e médio porte. Para identificar qual a norma contábil a empresa pode ou deve adotar para fazer a escrituração contábil, é necessário analisar alguns critérios, como, por exemplo, a natureza jurídica da empresa, o porte da empresa, entre outros aspectos. No Brasil, o Conselho Federal de Contabilidade é o responsável por emitir todo o conjunto de normas, que a gente deve observar para fazer essa adoção, a escolha da norma contábil mais adequada para o contexto daquela minha entidade. Hoje, a gente tem ali emitida pelo Conselho Federal as normas brasileiras de contabilidade, que são as NBCs, as orientações técnicas, que são as OTGs, e as interpretações técnicas, que são as ITGs. E é esse conjunto de normativas que nos orienta a elaborar essa escrituração contábil, certo, Helena? Certo. E no ano passado, o CFC publicou duas novas normas contábeis a serem observadas para as microentidades e para as pequenas empresas. Então, ele publicou a NBCTG 1002 para as microentidades e a NBCTG 1001 para as pequenas empresas. Então, até a publicação dessas normas, a gente tinha basicamente 3 normas contábeis para fazer a escrituração das empresas. Então, da mais simples para a mais completa, A gente tinha a ITG 1000, que era a norma contábil para microempresa e empresa de pequeno porte, a NBCTG 1000 para pequenas e médias empresas e as normas completas. Agora, com a vigência dessas novas normas contábeis, a gente vai ficar, então, da mais simples para mais complexa, porque a NBCTG 1002 revoga a ITG 1000. Então, a gente passa a ter 4 possibilidades. Então, da mais simples, a NBCTG 1002, a NBCTG 1001, a NBCTG 1000 e as normas completas. Nesse vídeo, a gente vai abordar as 3 primeiras, então para microempresas, microentidades, pequenas e médias empresas. Nesse vídeo a gente não vai entrar, não vai falar, não vai a fundo nas normas full, nas normas completas. Então, para a gente começar, Priscila, quem pode adotar a ITG 1000? Então, Helena, a ITG 1000 é o modelo de escrituração contábil adequada para microempresas e empresas de pequeno porte. Então, quem pode fazer a adoção são aquelas sociedades empresárias, aquelas sociedades simples, a Eireli, que foi extinta recentemente, mas ainda temos Eirelis constituídas ainda, empresários individuais que tenham o faturamento para ser considerado o ME até 360 mil dentro do ano calendário e para ser considerado o EPP de 360 mil e 1 centavo até 4 milhões e 800. Certo, mas essa adoção ela é opcional, Não é porque a empresa tem o porte ali de ME ou EPP que ela é obrigada a seguir essas normas, Então, é uma adoção opcional. Se a empresa quiser seguir essas normas, ela segue. Se ela não quiser, ela vai para a adoção de outra norma. O que seria o atrativo dessa norma é que ela é mais simplificada. Então, por exemplo, quanto à elaboração das demonstrações contábeis, a ITG 1000, ela obriga apenas a apresentação de balanço patrimonial, demonstração de resultado do período e as notas explicativas. Então, as demais demonstrações contábeis, como demonstração do fluxo de caixa, DMPL, demonstração das mutações do patrimônio líquido, apesar de não serem obrigatórias, elas até são estimuladas, mas se a empresa não quiser apresentá-las, elaborar, não precisa. Bem lembrado, Helena. E aí, falando ainda em microentidades, em ME ou EPP, microempresas, a gente tem, como a gente já falou no começo do vídeo, a NBCTG 1002.
que ela é justamente para essas microentidades que têm um faturamento até 4 milhões e 800 dentro do ano calendário. E um ponto que a norma cita é que esse limite ele está vinculado ao limite para EPP lá da Lei Complementar 123 de 2006. Então, se a Lei Complementar 123 de 2006 ela sofreu uma alteração e dentro dessa alteração aumentar esse limite para no caso para EPP, automaticamente a gente observa esse novo limite daí de faturamento para ser considerado uma EPP também para NBCTG 1002. Certo, e outro ponto interessante é que para não adoção dessa norma, digamos assim, a gente olha 4 milhões e 800 mil no ano, mas para a empresa deixar de adotar essa norma, ela tem que ter esse faturamento por 2 anos consecutivos. Então, por exemplo, a microentidade adotou ali a NBCTG 1002 para o ano de 2022, que é uma adoção opcional, tá? Ela vai entrar em vigência em 2023, né, em 1º de janeiro de 2023, mas ela tem a adoção de maneira facultativa, antecipada, em 2022, se a empresa assim quiser. Então, vamos supor que a empresa adotou a NBCTG 1002 agora em 2022, e ela faturou ali 5 milhões em 2022. No ano seguinte, 2023, ela pode continuar adotando a NBCTG, aliás, 1002. E vamos supor que também faturou em 2023 5 milhões, faturou mais do que os 4 milhões e 800 mil. Então, ela só vai deixar de adotar essa norma, né? Vai ser obrigada a deixar essa norma aí, adotar outra, a 1001, ou a NBCTG 1000, ou ainda as normas completas, no final desses 2 anos, depois desses 2 anos. Então, seria nesse nosso exemplo em 2024. E como a Helena mencionou, né, também para a adoção dessa norma, também se aplicam os 2 anos. Então, se a empresa, nessa entidade, adota outra norma, NBCTG 1000, por exemplo, ou as normas completas e quer adotar a NBCTG 1002, ela pode, desde que ela tenha nos últimos 2 anos, tenha tido faturamento até 4 milhões e 800, tenha tido receita ali, né, receita bruta até 4 milhões e 800, né, dentro desses últimos 2 anos. Outro ponto importante também que essa NBCTG 1002 ela nos traz é que se ela resolver mudar de norma, supondo que eu adotei a NBCTG 1002 em 2022 ou em 2023 e eu resolva, por opção própria, mudar, né, de norma. O que vai acontecer? Eu posso adotar a NBCTG 1000, norma completa, tudo bem. Só que se eu quiser voltar para a NBCTG 1002, eu vou ter que aguardar 2 anos. Eu não posso, então, de um ano para o outro mudar e voltar. Eu tenho que esperar também esse prazo de 2 anos. E quanto às demonstrações contábeis, Helena, para quem adota essa norma, né, para microentidades, como é que fica? Então, para quem adota a NBCTG 1002, a norma, ela exige a apresentação de balanço patrimonial, demonstração do resultado do período e a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, a DLPA. Então, aqui a gente já consegue ver a diferença entre as 2 normas, né? Enquanto a ITG 1000 exigia a apresentação das notas explicativas, a NBCTG 1002 não exige a apresentação das notas explicativas, apesar de ela exigir que no final das demonstrações contábeis a empresa faça uma declaração de conformidade com a norma que adota, né, com a NBCTG 1002 e descreva ali a atividade operacional da empresa, mas ela não exige a apresentação das notas explicativas, apesar também de estimular a elaboração das notas explicativas. Outro ponto também de diferença que a gente já consegue perceber é com relação ao ano ali, né? A ITG 1000 para adoção era 4 milhões e 800 mil no ano anterior. E a NBCTG 1002, não, eu tenho que observar por 2 anos esse faturamento. Então, agora passando para a próxima norma, para a NBCTG 1002. Quem que pode adotar a NBCTG 1001. Quem que pode adotar a NBCTG 1001? Para a NBCTG 1001, pode adotar ali aquelas pequenas empresas, né? E o que é considerado pequena empresa, né? Para fins dessa norma, né? Para fim de adotar a NBCTG 1001. São aquelas empresas que têm ali o faturamento, né, entre 4 milhões e 800 a 78 milhões.
Então, da mesma forma que a norma, né, anterior, que a NBCTG 1002, a NBCTG 1001 também observa aquela relação dos últimos 2 anos, né? Eu posso adotar desde que nos últimos 2 anos eu tenha tido faturamento até esse valor. Certo. E além disso, vale lembrar que esses 2 limites, né, de 4.800.000 e de 78 milhões, eles estão vinculados também à legislação tributária, né? A legislação lá da Lei Complementar 123 de 2006, do limite de 4.800.000 e do limite de 78 milhões para a aplicação do lucro presumido. E a norma ela estabelece que se houver alteração desses limites, automaticamente também esses limites, esses novos limites passam a ser observados para a norma contábil. E da mesma forma, nesses 2 anos, como a adoção ela é opcional, se eu sair da NBCTG 1001 e depois quiser voltar e adotar outra norma, né, quiser voltar para a NBCTG 1001, eu também tenho que aguardar 2 anos. Eu tenho que ficar 2 anos consecutivos na norma adotada para depois voltar para a NBCTG 1001. E quantas normas contábeis, Priscila? Quantas demonstrações contábeis, Priscila? Quais são essas demonstrações que a empresa vai ter que apresentar? Quanto às demonstrações contábeis daí para a NBCTG 1001, a gente tem o balanço patrimonial, a demonstração de resultados do exercício, a DMPL, ali a demonstração de mutação do patrimônio líquido, a demonstração de fluxo de caixa, ali a DFC, e as notas explicativas. Né? Então, só um adendo, né? Percebam que para a NBCTG 1001, as notas explicativas elas são um item obrigatório, né, do conjunto das demonstrações, ao contrário da 1002, né, que dispensa. Então, notas explicativas, no caso de adoção da NBCTG 1001 para essas entidades de pequeno porte, elas são obrigatórias. Então, agora que a gente já tratou, né, da ITG 1000, da ITG 1002, ITG 1001, vamos para a NBCTG 1000, que já é uma norma conhecida da gente, né, Helena? Certo, então, essa NBCTG 1000, as empresas que podem adotar são aquelas consideradas pequenas e médias empresas, né? São consideradas pequenas e médias empresas para essa norma aquelas empresas que não têm a obrigação pública de prestação de contas e que elaboram as demonstrações contábeis para usuários externos. Quem são esses usuários externos, né? São aquelas pessoas, né, os donos da empresa, mas que não estão ligados na administração. Numa sociedade limitada, por exemplo, a gente tem aqueles sócios cotistas, né? Aquele sócio que não é administrador. Ou ainda para outros usuários externos, como um fornecedor, que às vezes pede ali a demonstração contábil para liberar algum crédito, né, para liberar aquela venda, ou mesmo até o banco, né, agências financeiras, né, que pedem ali as demonstrações contábeis. Então, são esses usuários externos que utilizam essas demonstrações contábeis. Além disso, né, também é necessário adotar ali, podem também adotar, na verdade, essa NBCTG 1000, aquelas entidades, aquelas empresas que não têm obrigação pública, né, de divulgar essas demonstrações contábeis, como, por exemplo, companhias, né, de capital aberto, companhias reguladas por órgãos tipo o Banco Central do Brasil, né, o Bacen, como a SUSEP, como, por exemplo, também como a CVM, então, ou outros órgãos reguladores, né, de setores ou atividades. Então, aqui no Brasil, as sociedades anônimas de capital fechado, né, como não se enquadram na situação que a gente mencionou, elas podem adotar a NBCTG 1000, desde que elas não sejam uma sociedade de grande porte, assim como também as sociedades limitadas, que não sejam sociedades de grande porte. O conceito de sociedade de grande porte a gente encontra na Lei 11.638 de 2007. Ela fala que é considerada sociedade de grande porte a sociedade ou conjunto de sociedades sobre o mesmo controle, né, sobre controle comum, que tenham tido no ano anterior um ativo total superior a 240 milhões ou receita bruta superior a 300 milhões. E quanto às demonstrações contábeis, a empresa que adota a NBCTG 1000 precisa apresentar balanço patrimonial, demonstração do resultado do período, demonstração do resultado abrangente, a DRA,
a demonstração das mutações do patrimônio líquido, a DMPL, a demonstração dos fluxos de caixa, a DFC, e as notas explicativas. Ok, Helena. E só, para a gente já finalizar, só para lembrar que tanto a NBCTG 1001 quanto a NBCTG 1002, elas entram em vigor obrigatoriamente, no caso, entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023, mas eu posso adotar ela de forma antecipada, se eu quiser, já para o ano calendário de 2022. E assim chegamos ao final de mais um ITC News em Debate. Obrigados a todos que nos assistiram até o momento. Não esquece de se inscrever no nosso canal, nos seguir nas redes sociais e até a próxima. Até!